no último livro, para não dizer que é Apocalipse, que só falam que eu prego Apocalipse, né? No livro de Revelação, capítulo 20. Eu vou explicar para vocês exatamente o que João 14, que o Renato leu, quer passar. Explicar para vocês o quão é importante nós estarmos em Cristo Jesus. Essa é a nossa garantia de uma salvação, se nós estarmos em Cristo Jesus. Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Está escrito assim. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Só até aí, queridos. Deixa a minha Bíblia aqui aberta do lado. Deixem sua Bíblia aberta aí. Porque revelação, Apocalipse significa revelação, e a revelação da palavra de Deus. Então nós vamos passear na Bíblia para entender essa passagem, tá bom? O que significa? Para a gente poder explicar isso aqui, eu preciso explicar, colocar vocês em um lugar, para vocês poderem entender esse capítulo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando Cristo vier, isso está em 1 Tessalonicenses 4, muitos não morrerão, estarão vivos, terão seus corpos glorificados, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com o corpo glorificado. Os vivos, mas que nasceram de novo, terão seus corpos glorificados e subirão junto ao céu, ao encontro de Cristo. São dois povos. Os mortos, porém vivos, mortos e dormindo em Cristo, e o outro povo, vivo carnalmente e vivo espiritualmente. Esse é o nascido de novo. Esse é o povo que recebeu o Espírito do Pai. Entenderam esse povo? Isso é estar em Cristo Jesus, tá? Quando você recebe esse Espírito, você está em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Cristo, cabeça da igreja, e você recebe esse Espírito, e você se torna corpo de Cristo, membro de Cristo. É um lugar. Não é você estar com Cristo, é você estar em Cristo, é um lugar. O Pai fala assim, Davi fala assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu, Jeová, ponha por estrado dos teus pés, Cristo, os teus inimigos. Quando Cristo está à direita de Deus, Ele está à direita do Pai. E nós nascemos de novo, somos membros de Cristo. Em que lugar, espiritualmente falando, nós estamos? À direita do Pai. É um lugar. Por isso que Romanos 8:1 diz assim: todo aquele que nasceu de novo, que está em Cristo, é um lugar. Em Cristo Jesus, nenhuma condenação a mais para ele. O que eu vou explicar para vocês aqui é a condenação para quem não está nesse lugar. Quem está nesse lugar não tem condenação, tem galardão. É a condenação, é o julgamento para a vida eterna. E o que eu vou explicar para vocês é o julgamento para quem não está nesse lugar. Entenderam? Dois povos estarão nesse lugar. Os que morreram em Cristo estão dormindo em Cristo, e os que estão em Cristo porventura no dia do arrebatamento terão seus corpos glorificados e subirão para o céu. Não estou falando desse povo, eu estou falando dos outros dois povos. Quem são os outros dois povos? Os que morreram sem Cristo, sem ter fé no Pai e no Filho, sem Cristo, e o povo que estarão vivo sem ter recebido o Espírito Santo, sem nascer de novo. É o que eu vou explicar para vocês aqui.
Amados, a palavra de Deus nos diz que ao homem foi ordenado morrer uma única vez. E após a morte, segue-se o juízo. Está escrito em Hebreus 27, 28. Está escrito assim, ó. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Muitas pessoas pregam que Jesus Cristo vai vir e vai reinar. Cristo já reina. Ele já reina. Se você nasceu de novo, está no reino de Cristo. Cristo não tem dois reinos, é só um. Ele já reina. Quando Cristo vier, ele vem para julgamento. Ele chega e fala assim, lá em Mateus 25, separa ovelhas de bodes. Ele vem para o julgamento, ele não vem para dar oportunidade, a oportunidade é agora. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então depende de fé. Não depende de você fazer alguma coisa. Depende de você ter fé, aí sim fazer alguma coisa. Mas tudo depende de fé. De Adão até Moisés, o que salvou o povo foi fé. Eu vou explicar para vocês. De Moisés até Jesus, a fé salvou o povo. E de Jesus à eternidade, é a fé que vai salvar o povo. Em João 5, do capítulo 5, versículo 24 ao 29, está escrito assim, ó, Jesus explica acerca do fim. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou no Pai, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Muitas pessoas falam que no trono branco, é um trono branco, quer dizer, um trono puro, limpo, todas as suas impurezas vai estar ali. Muitas pessoas pregam da seguinte forma: você vai estar de frente com Jesus, que é Ele que vai julgar, e Ele vai julgar tudo que você fez de bem e mal. Não é assim que pregam? Se você olhar na Bíblia, está escrito assim, ó, vai ser julgado todo aquele povo que fez, todo mundo, os que fizeram bem ou o mal. Não é uma adição. Bem ou mal. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, separar a ovelha do bode. Bem e mal. Entenderam? Julgamento do bem, galardão. Julgamento do mal. Vocês vão entender aqui hoje. Do trono e nos livros foram abertos. Outro livro foi... Peraí, deixa eu pular aqui. Estou. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. Está em João 5 ainda, versículo 25. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles a quem ouvirem, viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fique admirado com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para ser condenados. Estão entendendo? O julgamento é aqui, ó. Se você nasceu de novo agora, você não vai passar por condenação. Você vai ter um julgamento para galardão. Se você não nasceu de novo, não teve fé no Filho, você vai ser ressuscitado. Teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, uns para condenação, outros para salvação, mas todo mundo vai estar de frente com Deus. Não que todos os caminhos levam para a salvação, mas que todos os caminhos vão levar a Deus, você está certo. Quem vai ser o juiz desse julgamento? Atos 17, do versículo 29 ao 31 explica. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem Deus ressuscitou? Quem foi o único, por enquanto, que Deus ressuscitou? Jesus Cristo. É Ele que vai fazer julgamento. Muitas pessoas falam assim, o tempo da ignorância Deus não leva em conta.
Não é depois que você se converteu. Aqui está dizendo um tempo de ignorância, aquele tempo que adoravam a imagem, antigamente, antes de Jesus Cristo vir. Cara, está dizendo então que Deus não esqueceu do meu pecado? Não estou falando para você que Deus não esqueceu do pecado. Eu estou falando para você que Deus não lembra do seu pecado. Sabe quando o filho pródigo volta para falar com o pai? Ele pensa antes de falar com o pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você pode reparar. Ele pensa, depois ele chega diante do pai e fala: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você repara que o pai não discute isso. Ele fala assim, para o servo. O filho fala, ele fala para o servo: busca uma roupa, um anel e uma sandália. Deus não lembra do que você fez desde que você esteja em Cristo Jesus. Isso se chama graça. Você é salvo pela graça. O que é graça? Ter fé no Pai e ter fé no Filho, o único Deus, e a seu Filho que Ele enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É por isso que as pessoas não pregam isso hoje nas igrejas, porque não está no controle do homem. Se eu falar assim: arrependa-se, vem aqui, dá dízimo que você se salva, está no meu controle. Mas se eu falar assim: o Espírito que só o Pai pode dar, não está no meu controle. Está de acordo com a tua fé no Pai e no Filho. Aí você recebe o Espírito do Pai, e isso é garantir a tua redenção. Isso é o que Jesus veio trazer para a gente. Cristo veio aqui, morreu para nos dar um Espírito, o mesmo Espírito que estava nele. Eu e o Pai somos um em Espírito. Pai, a glória que tu me deste, João 17, eu dou a eles, para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Um lugar. Um lugar. Não é uma situação, não é você estar junto com Cristo. É você estar em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se você está em Cristo e o Espírito de Cristo está em você, que é o mesmo Espírito do Pai, quando você vai fazer alguma coisa no nome dEle, tem como Deus negar-se a si mesmo? Entenda o que Deus deu para vocês. Entenda o que Deus deu para nós. Ele confiou demais em cada um de vocês aqui. Ele espera que cada um corresponda. Ele não deu o Filho dele à toa. Ele deu o Filho dele para te dar um Espírito. O mesmo Espírito que através desse Espírito Jesus curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Através desse Espírito que hoje habita em vocês. É isso que Cristo veio trazer para a gente. Porque é necessário estarmos diante de Cristo para recebermos o que merecemos de acordo com o que fizemos. Presta bem atenção. 2 Coríntios 5,10 está escrito assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Um povo do bem e um povo que não quis fazer o bem. No dia do julgamento haverá uma separação. Abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Aqui, a palavra nos explica e quebra todo entendimento errado. Aquele entendimento que você está aqui diante de Jesus, ele fala: você fez isso de bem, mas você fez isso de mal. Não. Deus não pode negar a si mesmo. Se ele fala: eu esqueci, quando você se arrepende, eu não lembro mais dos seus pecados, do que ele vai te julgar do mal? Do que pecado ele te julga se ele esqueceu? Ele não tem do que te julgar desde que você esteja neste lugar, em Cristo Jesus. No dia do julgamento haverá uma separação. Olha o que está escrito em Mateus 25, capítulo 25, versículo 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Presta bem atenção. Olha aqui para mim. Imagina aqui que está aqui Deus. Quem está à direita de Deus? Quem está à direita do Pai? Entenderam porque as ovelhas vão para a direita? É aquele povo que está naquele lugar já está naquele lugar. Só vai ser separado, vai para a direita, onde o meu filho está. O povo que creu no meu filho. Agora quem não creu? Esquerda.
O que eu vou explicar para vocês é esse povo que está na esquerda. Não é vocês aqui não, tá? Está todo mundo aqui na direita. Aquele povo ali, à esquerda. Entenderam? O que eu vou explicar para vocês é quem está na esquerda. Quem está na direita não tem julgamento para condenação. É julgamento para salvação e galardão. 1 Coríntios 15, se não me engano, explica mais isso daí. Que alguns perderão o galardão, mas serão salvos como que pelo fogo. Porque já estão nesse lugar. Presta bem atenção. O que estiverem à direita entrarão para a alegria do Senhor e receberão galardão. Hoje eu vou me ater a explicar quem estão na esquerda, tá? Versículo 12 de Apocalipse. Versículo 12 de Apocalipse está escrito assim, ó. Vi também os... Quem está com a Bíblia aberta em Apocalipse, presta bem atenção, versículo 12. Vi também os mortos. Não fala de vivos aí. Cristo falou, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus de vivo, não sou Deus de... E aqui é só julgamento para os mortos. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Quais são os livros que foram abertos para o julgamento? A resposta está em Deuteronômio 31, versículo 24 e 26. Está escrito assim, ó. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras dessa lei, os 5 primeiros livros, a Torá. Depois que Moisés escreveu a palavra dessa lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Coloque este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Que livro? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Esses livros é o que vão ser abertos para julgar. Muitas pessoas falam, é o livro da memória, o livro que você fez, o WhatsApp vai ser aberto ali, você vai passar tudo o que você fez. Se Deus falou que Ele esqueceu quando você se arrepende, Ele vai lembrar do quê? Vai voltar a memória? Quais os livros que serão abertos? Os 5. Os 5 primeiros livros. Deixa eu tentar explicar para vocês. Nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Imagine hoje, se Cristo Jesus não tivesse vindo. Nós seríamos julgados baseado no quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu passei aqui no farol vermelho. E eu levei uma multa. Baseado no quê? O Detran me multa. No livro das leis do Código Brasileiro de Trânsito. Certo? Baseado no quê? O povo de Moisés a Jesus serão julgados. Baseado nos 5 livros. Se Jesus não viesse, se Ele não estivesse aqui, você não estivesse nesse lugar, baseado no que você seria julgado? Jesus falou, eu não vim para anular nada, nem um tio da lei. Eu vim para cumprir. Quem cumpriu a lei de Moisés a Jesus? Ninguém. Ninguém consegue cumprir a lei. Os livros foram colocados na Bíblia, os 5 primeiros, para mostrar você, para você mesmo. Para dizer, você precisa de um Salvador. Se você está nesse lugar do único que cumpriu a lei, você cumpre a lei. Está entendendo? Se você estiver em Cristo Jesus, quando Deus olha para você e fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Estão entendendo? É um lugar. Se você estiver naquele lugar, não tem condenação para você. É Cristo Jesus, o Messias. Foram abertos os livros. Presta bem atenção. Esses livros vão ser usados depois. Apocalipse 11, do versículo 15 ao 19. Mostra o julgamento e aonde está a arca. O 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos. Olha o julgamento aí. Julgar os mortos e recompensar os servos.
Esse é o julgamento. E recompensar os seus servos, os profetas, os teus santos, e os que temem o teu nome. Presta bem atenção. Servos, profeta, santos, somos nós, e os que temem o nome. Aqui está o julgamento. Vocês vão entender mais para frente. Tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus. No céu, olha onde está a arca da aliança com os livros da lei. No céu. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Foi aberto o céu, lá está a arca da aliança. E os livros que vão julgar todo aquele que não está neste lugar. Em Êxodo 32, 33, está escrito assim, ó, que Deus riscará do seu livro, todo aquele que pecar contra ele. Moisés fala assim, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca-me do teu livro. Ele fala, riscarei todo aquele que pecar contra mim. Se você está em Cristo Jesus, pecou contra o Pai? No dia do julgamento, esse povo vai ficar para a direita. Não tem julgamento para ele. Querido, é Cristo. Creia em Deus. João 14. Creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Foi o que o Renato pregou. Pai, eles estão em mim. Estejam nele, em Cristo Jesus. Como que eu faço isso, Carlos? Simples. Vou explicar para vocês a graça. Crê no Pai, crê no Filho. O Pai tira você e põe no reino do Filho e dá o Espírito dele. Deu o Espírito dele, vocês foram justificados pelo sangue de Cristo. Teve fé no sangue de Cristo, você foi justificado. E santificado pelo Espírito. Nós somos os santos do Senhor, se nós estivermos neste lugar, à direita do Pai, em Cristo Jesus. Em Malaquias 3, do 14 ao 18, Deus nos mostra sua compaixão e a diferença que Ele fará entre os justos e os ímpios. Está escrito assim, ó, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos feliz e os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ileso o que desafiam a Deus agora. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam um com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Um livro como memorial. Que livro que é esse? O livro da vida. Temeu ao Senhor, isso é imputado para você como justiça e você é justificado. Foi o que aconteceu com Noé, foi o que aconteceu com Abraão. Eles não conheciam Cristo. Hoje, quando nós cremos no Pai e no Filho, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Entenderam? Isso é fé. A fé neles é imputado para você como justiça e você está debaixo da graça. Não é o que você faz. Agora, quando eu sou salvo e Cristo está em mim, eu preciso mostrar minhas obras. E as obras de Deus é Cristo. É você falar de Cristo. Isso é a obra de Deus. Ah, Carlos, mas eu lavei o banheiro hoje, isso não é obra de Deus? Não. Isso faz parte de você ser cristão. De preparar um território para que outras pessoas sejam alcançadas como você foi. Agora, a obra de Deus é falar de Cristo. É falar de Jesus. Se você vir para a igreja todos os dias, lavar o banheiro todos os dias, e não tiver fé no Pai e fé no Filho, você não vai ser salvo. A obra de Deus é falar de Cristo Jesus. Esta é a obra de Deus. Esses julgamentos é para os mortos, os que não encontraram a salvação. É desse julgamento que eu quero explicar. Versículo 13, de Apocalipse 20. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O mar. Em Apocalipse 17, 15, está a explicação do que é o mar. A besta que saiu do mar. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, uma igreja perdida, são povos, multidões, nações e línguas. Lembra esses dois exemplos aqui? O morto
morto, sem ter aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador, e o morto vivo, aquele que está vivo, mas não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e recebeu o Espírito. Esse morto vivo simboliza o mar, povos, tribos, multidões, que não aceitaram a Cristo. Quando Cristo voltar, o mar, entregará os seus mortos, estarão diante de Cristo, aqueles que não aceitaram Cristo. Presta bem atenção. Em Isaías 57:20 está escrito: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas espere lama e lodo. Os ímpios, aquele que não creram no Pai, no Filho e foram para aquele lugar, eles são o mar, simbolizam o mar. A morte, em Romanos 5, versículo 12 a 14, entenderemos melhor o que é a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Presta atenção. A morte reinou de Adão a Moisés. De Moisés a Jesus, quem reina? A lei. E de Jesus para cá, a graça. Entenderam? A morte são os povos que tiveram de Adão até Moisés. Simboliza a morte. Presta atenção. O Hades e o inferno. O que é o Hades e o inferno? Hades, inferno, o além, etc. Existem pelo menos 4 palavras na Bíblia que se referem ao inferno. São elas: Hades, Geena, Seol e Tártaro. Tártaro só aparece uma vez na Bíblia, 2 Pedro 2,4. É onde os anjos que se rebelaram contra Deus estão. Esses anjos que se rebelaram contra Deus estão no Tártaro. Seol, mundo dos mortos, é para onde os ímpios vão quando morrem, simbolizando o inferno, tá? Esses ímpios que morrem, ficam no Seol. Hades, transliteração grega do hebraico Seol. É a mesma coisa, porém, é a transliteração grega. Geena, lago de fogo, é a segunda morte. É quando está diante de Jesus, é julgado e é lançado na segunda morte. Nessa passagem, a palavra usada para o mundo dos mortos, portanto, o Hades deu os mortos que nele havia. Versículo 14 e 15, de Apocalipse 20. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Presta bem atenção. Essas duas situações aqui, mar e inferno. Mar são os que estão vivos e não aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E inferno, Hades, Seol, são os povos que estavam nessa mesma situação e já morreram. Depois que morreu, segue-se o juízo. Eles estão do lado esquerdo. Esse juízo aqui, do trono branco, é só para dizer para quem está do lado esquerdo: vocês serão julgados a segunda morte. Eu só vou explicar por quê vocês serão julgados para a segunda morte. Porque não tiveram fé e não entraram naquele lugar. Deus olha para Abraão e fala: vai para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. É um lugar de fé. Naquele tempo, fé no único Deus. Hoje, fé no único Deus e em seu Filho. Quem crê será salvo. Marcos 16, do 16 ao 20. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Quem crê no Pai, quem crê no Filho, está salvo. Quem crê no Pai e crê no Filho, verdadeiramente, recebe o Espírito. Esse é o batismo. Não vai achando que é o batismo nas águas, não. O batismo nas águas, você está mostrando para o mundo que você se arrependeu. Agora você vai mostrar para Deus que você se arrependeu. Aí Ele te dá o Espírito. Lembra do que o Renato leu aqui? O Espírito que o mundo não pode receber. Você precisa sair das práticas do mundo. Aí o Pai dá o Espírito dele. Entenderam? É isso que eu queria mostrar para vocês. Alegrem-se, porque seus nomes estão no livro da vida. Lucas 10, do 17 ao 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome.
Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, não lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Você quando está na igreja, quando você é igreja, o que é a igreja, Carlos? Recebeu o Espírito, está neste lugar. O que o Pai falou? Eu vou colocar os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se você está ali, quem está debaixo dos seus pés? Mas não se alegre por isso, porque os demônios estão debaixo dos seus pés, porque vocês têm autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Não se alegre com isso. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, lá nos céus. É isso que Cristo veio dizer. Querido, nossa batalha aqui, Fabiano Fai, todos os pastores, a pastora Mariana, Renato, Denis, é só para mostrar a vocês o primeiro passo, a primeira milha. Vocês têm autoridade no mundo espiritual. Depois que você andou a primeira milha, não se empolgue com isso. Se empolgue antes de seu nome estar escrito no livro da vida. A autoridade você já tem. Se você nasceu de novo, você está em um lugar, e aquele lugar é debaixo das asas do Altíssimo. Debaixo das asas do Altíssimo. É esse lugar que Deus quer colocar a todos nós. Porque Deus não enviou seu Filho para nos dar poder apenas. Ele enviou para nos salvar de uma ira vindoura. O poder é sinal de que somos salvos. Deus não está livrando vocês do diabo. O diabo já foi vencido. O último inimigo a ser vencido é a morte. Deus está livrando nós da ira dele. Porque ele vai punir os ímpios. Ele fala: queridos, eu sou misericordioso, mas eu sou santo. E eu prezo pelo meu nome. Vocês estão entendendo? Vá para aquele lugar. Vá para aquele lugar. Vai para o meu filho. Que eu vou derramar a minha ira. E vocês serão poupados. Os injustos e os justos serão poupados. A ira é para os injustos. É de graça a graça. É só crer no Pai e crer no Filho. E você será justificado. A Bíblia inteira, de Adão a Moisés. De Adão a Moisés. Você acha que não foi ninguém salvo? Todo aquele que creu no único Deus foi imputado como justiça e foi salvo. Isso aconteceu com Noé, Abraão e todos. De Moisés até Jesus, não vigorava a lei? A lei salvou alguém? Então vocês estão dizendo que Moisés não foi salvo? Foi. Se você crê no Deus que deu os mandamentos, que deu a lei, isso é imputado como justiça para você e será salvo. Hoje, se você crê no Pai e no Filho, isso é imputado para você como justiça e você será salvo. Vocês estão entendendo que do princípio até hoje é a fé quem salva? Entenderam o que é a graça? Sempre houve graça. Sempre houve graça. De Adão até Jesus hoje. Somos salvos pela fé. Agora a fé sem obra, ela é morta. Abraão fez a obra. Abraão foi lá com o filho para matar o filho porque o Deus pediu. A intenção de Deus não era essa. A intenção de Deus era mostrar Abraão para ele mesmo. Abraão, tu é um homem de fé. Essa era a intenção do Pai. Queridos, abre sua Bíblia aí em João 3, do 14 ao 18. João 3, do 14 ao 18. Está escrito assim, ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele, aquele lugar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Crer, é só isso. Fé no Pai e fé no Filho. É isso que vai salvar você. É a fé. Querida, eu vou explicar para vocês agora este lugar no arrebatamento. Quem sabe onde está o arrebatamento? Na Bíblia.
1 Tessalonicenses. Só que eu não vou explicar nesse lugar não. E também está em outro lugar. Abre a sua Bíblia aí, em Mateus 17, para a gente encerrar aqui. Mateus 17. A gente acha que a Bíblia, ela nos mostra só em um lugar. Tipo assim, aquele lugar fala sobre isso, naquele outro lugar fala sobre aquela outra coisa. Deixa eu trocar o microfone aqui. Naquele lugar fala sobre isso, naquele outro lugar fala sobre aquela outra coisa. Mas a gente acha que a Bíblia inteira não fala a mesma coisa. A Bíblia inteira, ela fala a mesma coisa. Ela fala de Jesus. Em todo lugar você vê Jesus. Quando Jesus aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu para os 2 discípulos ali e fala assim, ó, explica toda a Bíblia. É necessário que vocês me vejam na palavra. E ele explica, não era necessário o Messias morrer e ressuscitar no 3º dia? Por que vocês estão tristes? O que Cristo quer mostrar para nós com isso? Que Ele quer que você veja Ele na palavra. Ele não quer que você veja Ele em milagres, só em milagres. Ele não quer que você veja Ele só em prosperidade, só em pedidos. Ele quer que você veja Ele na palavra. Aí você vai entender o propósito dele. Mateus 17. A transfiguração. Olha que lindo isso aqui, ó. Isso aqui está explicando um arrebatamento. Você pegar o contexto desse Mateus 17, da transfiguração, ele está em três dos 4 evangelhos. Só em João que ele não está. Se você pegar o contexto, está falando da vinda do Senhor. Aí Cristo chama 3 dos seus discípulos, leva para o monte para explicar como será a vinda do Senhor e o arrebatamento. Olha que lindo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram branco como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quere, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Escute a Jesus. Presta bem atenção. Cristo, ele sobe para o monte da transfiguração. Tá? Aparece Moisés e Elias. A lei e os profetas. Aqui está simbolizando o dia do arrebatamento. Cristo se transfigura e entra nesse lugar. Presta bem atenção. Aqui está mostrando, lembra dos 2 exemplos aqui? Os que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo. Está simbolizando aí. Ó. Moisés morreu. Deus fala, a Bíblia fala que Moisés morreu. E a Bíblia fala que Elias não morreu. E os 2 glorificados. O povo que estarão vivo quando ele voltar. E o povo que morreu em Cristo, quando ele voltar, serão justificados e subirão junto com ele. Aqui está o arrebatamento. Pega o contexto para você ver das 3 passagens. Está falando da vinda do Senhor. E está mostrando que terão um povo que não conhecerão a morte. E um outro povo que morreram em Cristo e terão seus corpos glorificados. Estaremos salvos. O mais lindo de tudo é que a lei não pode salvar, nem os profetas. Deus fala, Pedro, a ele ouvir. A quem? A Cristo. Pedro queria colocar os 3 no mesmo lugar, na mesma situação. E o Pai fala, a ele, a Cristo, a ele, só a ele ouvir. É só aquele lugar ali que vai salvar. Só Cristo vai salvar. O mais interessante é que vai 3 discípulos para esse lugar. Pedro, Tiago e João. Pedro, o significado do seu nome é pedra. Tiago, substituto, substituição. E João significa graça. A pedra, os mandamentos, foi substituído pela graça. Olha que lindo. Quando você crê no Pai e você crê no Filho, você recebe o Espírito, você foi agraciado
Você está em um lugar e nenhuma condenação a mais para que estão em Cristo Jesus. Queridos, esse é o Evangelho. É quando você crê no Pai e no Filho, isso é imputado para você como justiça, e você é justificado por causa da sua fé. Lembre-se, a fé sem obra, ela é morta. E a obra de Deus é você falar deste lugar. É você falar de Cristo Jesus. Arrependam-se. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus é uma pessoa. É o Espírito Santo. Olha que lindo. O que o Renato leu aqui, o que a pastora Mariana louvou, é a minha pregação. Um lugar. Quem te coloca naquele lugar? O Espírito. A tua fé em Jesus Cristo te coloca nesse lugar. Um lugar de salvação. Queridos, que Jesus Cristo seja glorificado com as tuas palmas. Antes de se dar palmas, eu queria terminar como Paulo termina. Entendam que o amor do Pai, Jesus, a graça de Jesus, esse lugar, e a comunhão com aquele lugar, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos vós, hoje, agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: glória a Deus, que as suas palmas louvem ao Senhor.